Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição 6, meu povo, tem como tema Organizados para o Serviço. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre a identidade da igreja, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, a lição 6 tem como tema Organizados para o Serviço. Essa semana nosso texto de estudo é Apocalipse capítulo 12. Nós já conversamos um pouco sobre esse texto semana passada, mas é sempre bom nós revisitarmos e estudarmos um pouco mais e nos aprofundarmos. Durante essa semana nós vamos conversar de como a igreja foi estruturada e como ela se tornou o que ela é hoje, sendo fundada ali em 1863. Nós vamos conversar sobre esse bloco de tempo entre o grande desapontamento, em 1863 e alguns anos para frente, com algumas outras mudanças que foram realizadas. Primeiramente, o que é importante nós citarmos é que essa mudança ela foi sendo feita de forma gradativa, ou seja, a igreja ela foi organizada não do dia para a noite, mas com uma sucessão de eventos que começou a ocorrer lá com a Reforma Protestante no século XVI. Então a Reforma Protestante resgatou algumas coisas, resgatou algumas verdades que haviam sido esquecidas durante a Idade Média e foram colocadas à tona. E a tal ponto essa mudança foi realizada que lá em 1700 e bolinha, o movimento já tinha chegado nos Estados Unidos a tal ponto que ali se tornou o epicentro do movimento protestante. Então, partindo deste conceito, nós chegamos lá em 1840, 1850, nessas duas décadas onde ocorre o grande movimento milerita, o desapontamento e o princípio dessas mudanças que ocorrem para que a igreja adventista se torne o que ela é hoje. Então, nós já conversamos sobre várias coisas que ocorreram dentro dessas décadas. Nós conversamos ali sobre o santuário, nós conversamos sobre o dom profético, nós conversamos sobre outras coisas que você pode acompanhar se você abrir aqui o canal e olhar as outras playlists que nós conversamos durante essas 5 semanas para trás. Continuando, o grande ponto que iniciou o movimento da igreja foi uma publicação que era numa revista chamada The Advent Review and Sabbath Herald, que significa a revista do Advento e o Arauto do Sábado. Então, as publicações, as verdades que eram sendo resgatadas, elas eram publicadas nesta revista e distribuídas para as outras pessoas para que elas pudessem aceitar, entender, e elas contribuíam para entender mais sobre Cristo Jesus. Esse movimento se inicia com Tiago White. Ele começa a publicar sem dinheiro, pega dinheiro emprestado e, lógico, um dom profético. Ellen White fala para Tiago White que se ele publicasse, seriam como luzes circulando o globo e as pessoas começariam a auxiliar, a ajudar para que essas publicações continuassem. E exatamente isso aconteceu. Então, a igreja se estrutura de primeiro momento, não de uma forma estrutural como nós conhecemos hoje, mas ela começa a se estruturar para que essas publicações pudessem ter uma ideia de movimento único, uma ideia de organizar a propriedade intelectual dessas publicações. Então, assim surge o primórdio da organização adventista. Então, lentamente eles foram organizando. Lentamente esses grupos locais foram se organizando ali em 1861, principalmente. As igrejas locais lá do Michigan se uniram para formar a primeira associação da igreja. Foi formada lá em 1861. Depois tivemos mais algumas organizações nos anos seguintes, que é as associações estaduais em Nova York, Ohio, Wisconsin, Iowa e Minnesota. E em 1863, essas associações se unem e formam a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E desta forma ocorre essa primeira divisão em igrejas locais, associações
e a Associação Geral. Nós sabemos que com o decorrer do tempo, muitas das organizações foram alteradas. Hoje nós já temos uniões, nós temos missões. Então, de uma forma ou de outra, esta organização da igreja ela foi melhorando com o tempo. Mas tudo se iniciou lá atrás com o primórdio, que foram as publicações. Então, nossa igreja adventista tem como identidade também publicação. Aqui a colportagem ela tem um papel fundamental na estruturação da igreja, tanto no movimento milerita com a produção dos artigos para falar do retorno de Cristo, bem como esta revista que Thiago White começa a escrever para publicar também, para falar a verdade presente. E isto é fundamental para nós. Então nós precisamos o quê? Primeiramente, apoiar o movimento de colportagem, de publicação. É um movimento brilhante, bonito, guiado por Deus para que pessoas conheçam a verdade. E também que nós nos aproveitemos e possamos ler as publicações da igreja para que nós também possamos ter este conhecimento. Durante essa semana, nós vamos conversar bastante sobre essa estrutura da igreja, de como a publicação teve uma importância e de como essa igreja que começou lá atrás já alcança vários e vários países, com praticamente 20 milhões de membros, 22 milhões de membros, melhor dizendo, na última atualização. Então é muito importante nós entendermos a estrutura da igreja da qual nós pertencemos. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois o Senhor nos dá a oportunidade de entendermos um pouco mais da nossa história, meu Pai. De entendermos como a igreja que nós fazemos parte hoje se iniciou lá atrás, de que forma ela foi estruturada. Pai, peço que o Senhor continue trabalhando em nós para que possamos realmente entender essas verdades apresentadas durante essa semana e que possamos colocar em prática na nossa vida. Fique conosco, perdoe os nossos pecados e tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também você pode contribuir deixando o seu like, porque o algoritmo do YouTube compreende quando o conteúdo é de qualidade, quando o conteúdo é de relevância, e ele começa a recomendar para mais pessoas, ou seja, mais pessoas conhecem essas verdades nas quais nós estamos estudando nesse trimestre. E você também pode contribuir compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor. Também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!